No vídeo de hoje estou trazendo um grande clássico do folk rock progressivo da banda Jethro Tull. Estou falando desse álbum aqui, ó. Songs from the Wood, esse clássico de 1977 que teve uma edição de 40 anos com Steve Wilson remixando esse álbum que ficou fantástico, que a gente vai ver hoje aqui no canal. Roda a vinheta. Songs from the Wood, o 10º álbum da banda Jethro Tull, lançado em fevereiro de 1977. Aquele álbum que foi o primeiro da trilogia de folk rock dos Jethro Tull, né? Depois seguiu com Heavy Horse e Stormwatch. Mas para a gente falar um pouco desse álbum, nós precisamos voltar a um ano antes do seu lançamento, né? Bom, o Jethro Tull, logo ali no início da turnê, né, quando eles começaram a turnê do álbum anterior, o Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, adicionaram ali o amigo e então tecladista David Palmer na banda. David Palmer já vinha contribuindo com os Jethro Tull desde os primeiros álbuns, já há 8 anos que ele já vinha ali fazendo os arranjos das músicas do Jethro Tull, né, a parte orquestrada das músicas do Jethro Tull dos álbuns anteriores. E dessa vez o Ian Anderson resolveu colocar ele oficialmente na banda durante a turnê do álbum Too Old to Rock and Roll. Bom, então esse foi o primeiro álbum com David Palmer nos teclados, dando ali um suporte, né, um arranjo a mais ali em cima dos teclados do John Ivan. Bom, esse álbum, na verdade, começou ali as gravações em setembro, porque a turnê do álbum Too Old to Rock and Roll foi muito curtinha, só foram ali aproximadamente pouco mais de 40 shows. Então a turnê do álbum Too Old to Rock and Roll terminou ali no final de agosto. 2 semanas depois, eles já estavam no Morgan Studios em Londres para começar a gravar as músicas do álbum Songs from the Wood. O interessante foi que os 2 últimos álbuns eles tinham gravado em Mônaco, então eles voltaram a gravar no Morgan Studios em Londres, que era o estúdio onde eles gravaram grande parte da sua discografia. Então ali foi um clima meio que de festa, eles estarem ali gravando naquele estúdio que eles já conheciam, onde eles gravaram álbuns como a Passion Play, né? Então a primeira coisa que eles foram fazer era que eles tinham que gravar uma música de Natal, para que fosse lançada na época do Natal de 76. Foi então que eles gravaram a primeira faixa, logo ali em setembro, a faixa Ring Out Solstice's Bell. Bom, essa faixa, no início, a gravadora não queria lançar porque ela tinha um compasso muito diferente das músicas convencionais da época, né? O compasso da música era em 7/4. E a gravadora, ao ouvir aquilo ali, decidiu que eles tinham que regravar aquela música num compasso 4/4, porque não estava soando muito bem aos ouvidos da gravadora. O que aconteceu então? Eles voltaram para o estúdio, regravaram a música em compasso 4/4 e mudaram o nome dela para Magic Bells. Bom, eles retornaram com a música para a gravadora não gostou da nova versão e decidiram lançar a música num EP, né, chamado Ring Out Solstice's Bell, exatamente ali na época do Natal, no seu formato original, no compasso 7/4, que é o que aparece nesse álbum, né? Bom, esse álbum também traz um tema assim mais voltado ao interior do Reino Unido, né? Não chega a ser um álbum temático, mas é um álbum que trata muito de temas rurais, mitologias, lendas. Inclusive em 1976, um pouco antes das gravações desse álbum, quando Ian Anderson casou novamente, ele recebeu de presente do então empresário na época, o Joe Limster, recebeu um livro chamado Folklore, Myths and Legends of Britain. E nesse livro contava muito sobre lendas da Grã-Bretanha, mitos, né, o folclore do século passado, né? Então aquilo ali encantou muito Ian Anderson, e na época, quando ele casou com a sua nova esposa, ele foi morar no interior, na zona rural da Grã-Bretanha, então tudo aquilo ali culminou para que ele pudesse escrever músicas de fundo mais folk, né? De fundo mais country ali do Reino Unido, né? Bom, com isso, foi adicionado vários elementos, vários instrumentos ali do folclore, né? Por exemplo, você tem a música The Whistler,
que traz ali uma flauta irlandesa, né? Inclusive essa faixa The Whistler, ela foi um dos singles do álbum, junto com a faixa título Songs from the Wood, foi um grande sucesso na Nova Zelândia. O interessante também foi que muitos instrumentos de percussão tradicionais da Inglaterra foram trazidos para a gravação ali, tocados por Barrymore Barlow. Também foi trazido ali pela primeira vez, David Palmer trouxe um órgão de tubo portátil, um instrumento assim medieval muito bacana. Inclusive é um instrumento muito difícil de se achar. Quando você acha ele usado ali, está ali na faixa mais ou menos beirando ali uns 10 mil euros. Então é um instrumento muito caro, mas é um instrumento com som muito bacana, né? Ele tem tipo um fole ali, né, para você poder tocar o instrumento. Muito legal. E as vestimentas dos membros da banda também foi toda ali voltada para um folclore, né? Você tinha ali o Martin Barry sempre posando ali com monóculo, né? Você tinha ali o Barrymore Barlow vestindo ali aquelas saias escocesas, né? Você tinha ali o David Palmer com o seu cachimbo, né? Então você tinha ali as vestimentas todas ali envolvendo o tema do álbum. E esse álbum conseguiu atingir um sucesso assim impressionante. Foi uma turnê que teve praticamente o triplo de shows da turnê anterior, teve ali praticamente em torno de 120 shows, né? O álbum, apesar de ter sido lançado em fevereiro, a turnê começou em janeiro e foi até o iniciozinho de dezembro. E o álbum conseguiu chegar na 13ª posição no Reino Unido e conseguiu chegar na 8ª posição nos Estados Unidos. E esse álbum, que foi gravado ali naquele clima de festa ali entre seus integrantes, quando eles terminaram as gravações, eles resolveram fazer até uma comemoração, coisa que não era muito comum entre a banda. Depois, anos mais tarde, o próprio Ian Anderson falou em entrevistas, né, que ele considera este álbum um dos 5 melhores álbuns que o Jethro Tull já gravou na carreira. Inclusive, a título de curiosidade, a faixa Ring Out Solsticious Bell, muito mais tarde, no ano de 2003, ela foi lançada no álbum The Christmas Album, num formato totalmente diferente. Ela foi regravada justamente para esse álbum de Natal. Bom, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque essa edição de 40 anos de aniversário tem um encarte muito bacana e eu quero mostrar com vocês com muito detalhe e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá assistir? Bom, então esse aqui é o álbum dos Jethro Tull, Songs from the Wood, nessa versão de 40 anos de aniversário, com o remix de Steven Wilson. Como eu já mostrei aqui em outros vídeos do canal, os remixes de Steven Wilson são excelentes, pessoal. Bom, aqui é a nossa capa, igualzinha à capa do original. E aqui virando nós temos a contracapa, onde tem o nome das músicas aqui do lado 1, do lado 2. E aqui abaixo nós temos a formação da banda, na época que era já um sexteto, né? Muito bacana isso aqui, né? Bom, vamos ver esse álbum por dentro, porque ele é bem bacana, tem um encarte bem legal. Vamos começar primeiro pelo vinil, que é esse vinil aqui, com selo da Chrysalis, igual da época original. Nós temos aqui no lado 1 as faixas Songs from the Wood, Jack in the Green, Cup of Wonder, Haunted Girl, Ring Out Solsticious Bell. E no lado 2 nós temos as faixas Velvet Green, The Whistler, Pibroch, Cap in Hand e a faixa Fire at Midnight, fechando o lado 2. Bom, lembrando que esse aqui é um daqueles discos que o pessoal chama da trilogia assim um pouco mais folk do Jethro Tull, né? Junto com Heavy Horses, Stormy Watch. Bom, mas em breve eu trago aí para vocês esses dois álbuns aí belíssimos também para vocês dessa fase áurea aí do Jethro Tull, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso encarte, que é esse livro aqui, muito bacana, muito bem feito, com a qualidade muito boa, né? Começando aqui na capa, escrito Songs from the Wood, a edição de aniversário de 40 anos do Steven Wilson Remix. Logo aqui nós temos uma foto tirada para a capa do disco, né? Que ficou de fora, né? Preferiram outra foto, né? Nós temos aqui a foto do Ian Anderson. E aqui ao lado nós temos já o nome das músicas e aqui com as datas de quando elas foram gravadas, né? Então vocês podem ver aqui que, por exemplo, logo aqui fala que o disco foi gravado em 16 track, né? Em 16 canais, no Morgan Studios em Londres, de setembro a novembro de 76. Então aqui indica que a Songs from the Wood foi gravada no Estúdio 2
E o Take 3 foi a Master, gravado em 23 de setembro de 76. Jack and the Green, já no dia 16 de novembro de 76, no estúdio 3. O Take 1 foi a Master, né? Cup of Wonder, 30 de outubro. Haunted Grail, 16 de setembro. Então tem todas as datas aqui das músicas. Aqui, por exemplo, a Velvet Green e a The Whistler, as duas gravadas no dia 10 de outubro de 76, né? Ambos no estúdio 2, né? Muito bacana isso aqui, pessoal. Muito legal, né? E aqui nós temos aqui abaixo a ficha técnica. Aqui abaixo ainda nós temos os lançamentos dos LPs originais, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Dizendo aqui que no Reino Unido foi lançado no dia 4 de fevereiro de 77, alcançando a 13ª posição em 12 de março de 77. Praticamente um mês depois do álbum ter sido lançado. E nos Estados Unidos, lançado em 21 de fevereiro de 77, alcançou a 8ª posição em 14 de maio. Muito bacana. E aqui o lançamento dos singles originais. Por exemplo, no Reino Unido foi lançado quase que um EP, né, com 4 faixas, com Ring Out Solstice Bell, que pertence a esse álbum, March the Mad Scientist, A Christmas Song e Pen Dance, que foi lançado exatamente no final de novembro de 76, 26 de novembro de 76, alcançando a 28ª posição exatamente no Natal de 76. Também foi lançado no Reino Unido o single The Whistler com Strip Cartoon no lado 2, lançado em 4 de fevereiro de 77, e nos Estados Unidos a faixa The Whistler também com Strip Cartoon no lado 2, que foi lançada em março de 77, alcançando a 59ª posição em 7 de maio de 77. Muito legal essas informações detalhadas, né? Então aqui virando a página, nós temos uma foto da banda aqui em torno de uma fogueira. Muito legal essa aqui, né? Aqui ao lado nós já temos toda a história contada ao redor desse álbum, desde o início ali das gravações, né, das composições ali que Ian Anderson fez, né? Nós temos aqui uma foto aqui do Ian Anderson no seu traje aí da turnê de 77, falando muita coisa bacana. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar fotografias disso aqui lá no canal do Montana, tá? Bom, virando a página aqui, nós já temos uma foto do Martin Barry aqui, encostado ali com o rifle na mão, né? Encostado ali num carro, muito bacana. Aqui ao lado a gente tem o John Ivan fazendo uma corrente ali de balanço numa árvore. Muito legal, né? E eles vêm falando muita coisa, né, sobre esse folk álbum, né? Esse álbum de folk, né? Músicas de folk. Virando aqui a página, nós temos aqui uma foto do Barrymore Barlow, ali com um monte de percussão, né? Aqui ao lado com o machado nós temos o baixista John Glasscock, que infelizmente faleceu ali no finalzinho dos anos 70, ali em 79, né, durante a turnê do Stormy Wash. Virando aqui a página, nós temos o David Palmer ali, né, com seu famoso cachimbo. E aqui ao lado nós temos o Ian Anderson, ali com um lobo ali do lado dele, um cão, né, um cachorro. Essas histórias aqui ao lado são muito legais, eles contam com detalhe como foram as gravações, como foi a composição de cada música, sabe? Muito legal. Aqui virando a página, aqui nós temos uma foto já da banda em ação durante essa turnê, né? Material aqui de altíssima qualidade, papel meio plastificado, é uma edição que realmente vale muito a pena. Bom, aqui virando a página nós já temos um cartão de Natal aqui, né, do Jethro Tull, aqui com o Ian Anderson vestido de Papai Noel, né, de Pai Natal. Muito legal. Já aqui ao lado nós temos uma foto de John Ivan e aqui abaixo uma divulgação de Birmingham Odeon, de um show de 6 de fevereiro de 77. Bem legal essa foto, né? Virando aqui a página, nós temos aqui mais outra foto deles em ação, né? O Barrymore Barlow com o Ian Anderson. Aqui um recorte de jornal também. Muito legal essas edições de aniversário desses álbuns de Jethro Tull, que tem muita informação aqui para quem gosta, para quem é fã. Tem muita informação bacana aqui, que muita coisa eu não sabia, né? E vale a pena. Se você quer saber mais sobre a banda, vale muito a pena essas informações. E aqui nós temos nessa página aqui uma divulgação do novo álbum da Chrysalis Records, né? Que é o Songs from the Wood.
E aqui tem datas de vários shows deles na América do Norte, né? Como vocês podem ver aqui, nós temos no dia 23 de fevereiro no San Diego Sports ali, em San Diego, Califórnia, né? 24 de fevereiro em Las Vegas, Nevada, vários shows ali, né? Terminando ali em 31 de março no Coliseum, em New Haven. Muito bacana. Aqui ao lado uma foto do John Ivan atuando ali nos concertos, nos shows. Bom, virando a página, nós temos uma fotografia bem bacana aqui, que eu acho muito legal, essas fotografias das caixas das fitas master, né, originais, né? Então você tem aqui à esquerda a capa do lado 1 da fita master, né, ali com todas as músicas. Aqui à direita já a capa do lado 2, né? Muito legal isso aqui, cara. Eu acho isso aí fantástico. E aqui é uma foto clássica da banda, né? Começando aqui pelo David Palmer, depois Ian Anderson, depois o Barrymore Barlow, Martin Barry, ali o John Glasscock e o John Ivan, né? Essas vestimentas deles bem não usuais, né? Muito legal, né? Muito bacana mesmo. E aqui na parte de trás a gente tem a partitura do arranjo original feito pelo David Palmer, né? Que hoje se chama Dee Palmer, né? Da música Songs from the Woods. Muito bacana isso aqui, pessoal. É um lançamento que eu aconselho. É um álbum que esse remix do Steven Wilson vale muito a pena. Deu uma vida aos discos de estúdio do Jethro Tull. E essas edições de aniversário são edições assim fantásticas, certo? Bom, pessoal, esse então é o Jethro Tull Songs from the Woods. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas que curtem o mesmo conteúdo. Também, se você for se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sino de notificações. E também não esqueça de deixar o seu comentário, pois eu leio todos eles. Então, até o próximo vídeo. Valeu!